Pare de culpar a natureza, a sua genética, seus pais, Deus, o clima, pelos agudos que você não está alcançando, tá? Os seus problemas vocais são inteira responsabilidade sua. Se você não consegue fazer alguma coisa, você tem que descobrir a causa, o que está causando isso e atuar ali na causa. Ou seja, hoje é mais um episódio da série Kybalion e Voz e a gente vai falar da sexta lei hermética da causalidade. Fica comigo. Revolução Vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E eu estou fazendo uma série que se chama Kybalion e Voz, onde eu relaciono filosofia hermética do Antigo Egito com técnica vocal. Sim, as 6 leis herméticas explicam tudo o que existe no universo e não seria diferente com a nossa voz. Então, eu estou usando este conhecimento filosófico do Antigo Egito, que data aí de aproximadamente 3 a 5 mil anos atrás, para você entender como você pode se submeter a essas leis de forma a conseguir o que você deseja. Então, você não vai mudar as leis, elas são como são, mas você pode se relacionar de uma forma diferente com elas e mudar o seu resultado e cantar melhor, não é isso que vocês vêm procurar aqui? Então vamos ver como a sexta lei hermética da causalidade pode nos beneficiar, como que a gente pode entender ela para cantar melhor. O enunciado dessa lei da causalidade é o seguinte: a causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Em resumo, então, tudo tem um motivo. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Tudo foi provocado por uma série de acontecimentos. E o acaso não existe. Quando a gente chama uma coisa de acaso, é porque a gente está não entendendo ali alguma coisa que está acontecendo de causalidade por trás daquele evento. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa cantar muito bem. Ai, Soroli, mas essa pessoa nasceu com a voz bonita. Ela já nasceu com o dom de cantar. Primeiro que é mentira, ela não nasceu cantando, né? A gente não nasce nem falando. Tem uma série de acontecimentos ali que podem beneficiar o desenvolvimento dessa pessoa no canto, um desenvolvimento intuitivo, um desenvolvimento precoce. Hoje em dia, a ciência fala até em herança genética de habilidades, né? A neurofisiologia tem uma área que estuda isso, de que se você desenvolve uma habilidade e depois você tem um filho, o seu filho pode herdar geneticamente essa habilidade que você aprendeu, ou a predisposição para essa habilidade. Então, aquela história de filho de peixe, peixinho muitas vezes é verdade. Muitas vezes também não é, como pode acontecer de não herdar. Às vezes o pai é um excelente músico e o filho decide ser um engenheiro, um dentista. Não tem problema nenhum nisso. Mas a questão é que, se a gente observar os acontecimentos e os fatos com essa ótica de que existe uma causa ali por trás, nós expandimos a nossa consciência em relação a entender o porquê das coisas e a gente pode ir além, depois se utilizar dessa lei, da forma como ela é inerente a tudo, para que nós consigamos o resultado que a gente quer. Então, por exemplo, você ficou rouco, você sempre fica rouco, você sempre tem pigarro, você não consegue cantar os agudos. Tem um porquê de estar acontecendo isso, que você às vezes não percebe. Um hábito alimentar, um hábito de uso da voz, uma falta de técnica ou um vício técnico, entendeu? Eu, por exemplo, já dei exemplo, inclusive aqui nesta série, de que quando eu era jovem, adolescente, eu queria ter uma gargalhada e eu comecei a ter uma gargalhada muito gutural. Então, todas as vezes que eu me divertia muito, eu ficava sem voz.
Então, tipo, eu sou uma pessoa doente. Então eu conectava com meus problemas respiratórios. Deve ser porque eu tenho bronquite. Então a minha família sempre falava assim: você é doente do ar, da respiração. Você sempre tem esses problemas. Mas depois que eu mudei a minha alimentação para não consumir laticínios, por exemplo, fez muita diferença na minha produção de muco. Então, as minhas crises de rinite, que gerava faringite, que gerava laringite, diminuíram para quase zero. Não vou falar que é totalmente zero, porque às vezes se muda o tempo, uma vez no ano, às vezes 2 vezes eu tenho uma crise de sinusite. Mas não é igual era antes. Quando eu comecei a estudar teatro, para vocês terem ideia, durante o ano de 2000, eu tive crise de faringite o ano inteiro, chegando a ficar completamente sem voz. E hoje em dia, isso é totalmente distante da minha realidade. Eu trabalho com a minha voz 7 dias por semana, porque além de professor de canto, eu gravo vídeos para a internet, para os meus cursos, para o YouTube. Então eu canto, eu faço teatro, eu dou aula, eu uso a minha voz o tempo inteiro. Então seria impraticável para mim trabalhar se eu perdesse a voz como eu perdia antes. E por quê? Eu descobri quais os fatos que faziam com que eu desencadeasse aquelas crises alérgicas. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu mudei a base disso, entendeu? E aí eu tenho uma voz mais saudável porque eu aprendi a cuidar da minha voz agindo na causa. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Olha esse trecho aqui que interessante. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados serão obtidos. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou melhor dizendo, sem uma cadeia de causas. Então, dadas as mesmas causas, você terá os mesmos resultados. Por que um dos meus principais gritos de guerra é Belting não é voz de peito? Por quê? Porque isso te faz pensar que, tipo, será que eu tô cantando de peito? Será que eu tô tentando subir numa região de belting com a voz de peito? Então, no mínimo, você se faz essas 2 perguntas quando você vê eu esbravejando aqui na internet que belting não é voz de peito, porque realmente não é. Aí você pode pensar também, nossa, mas o que ele quer dizer com voz de peito? Por que ele diz com tanta certeza que não é? Aí você começa a aprofundar pelo seu próprio questionamento. Você pode conhecer algum dos meus materiais mais profundos, como os meus cursos, por exemplo. Eu tenho 4 cursos atualmente. E os meus alunos entendem na prática o que é voz de peito, o que é belting, o que é voz de cabeça. E por isso eles chegam à conclusão que, tipo, nossa, faz sentido isso que ele fala. Realmente uma coisa é diferente da outra na prática. É possível tanto entender, quanto sentir e quanto controlar isso. Então, nesse sentido, se você quer alcançar uma nota mais aguda, que eu classificaria como belting, e você só canta de voz de peito, se você tentar fazer do mesmo jeito que você está fazendo, você não vai ter um resultado diferente do que você já tem. Ou às vezes você não alcança a nota, ou você alcança a nota e ela fica feia, ou você alcança e ela fica cansativa, ou então você alcança e fica rouco logo depois. Então, por que você não muda? Né? Quando você entende que se eu mudar a causa, eu vou mudar o efeito, eu vou conseguir ter resultados diferentes. E aí você passa a lidar com essa lei a seu favor. Imagina que uma pedra do alto de um morro, ela se soltou e rolou morro abaixo e quebrou o teto de uma cabana que estava lá embaixo. Alguém pode falar, nossa, que falta de sorte, que azar, né? Uma coisa aconteceu ao acaso. Não foi ao acaso, né? Essa pedra, um dia foi uma pedra muito maior que o clima, o tempo foi fragmentando até ela virar um pedaço de pedra que ficasse solto de uma rocha maior. E ela se soltou porque a terra onde ela estava foi molhada pela chuva e aí amoleceu, e aí pode ter tido um vento, ou alguém pode ter mexido em alguma coisa, escavado, e aí balançou as estruturas, e aí isso rolou morro abaixo, e alguém fez uma casa naquela direção sem mensurar que poderia acontecer daquela pedra. Então, tipo, tudo tem conexão.
entendeu? Com uma série de fatores. Aí faz você pensar, nossa, então para minha voz ter um resultado que eu quero, eu vou ter que pensar num monte de coisa? Sim, talvez você vá ter que pensar numa série de fatores, em como você dorme, em como você se alimenta, que tipo de alimento você usa antes de cantar, quais os exercícios você deve fazer para sua voz, quantas vezes por dia você vai ter que fazer, que aprendizados você vai ter que construir e estabelecer antes de dominar uma certa técnica. Mas é possível, né? O que você tem que tirar disso não é a preguiça mental de nossa, mas é muita coisa para fazer, então eu vou desistir. Se você realmente quer ser um cantor e quer evoluir cantando, você pode tirar dessa lei aqui que tipo, opa, se eu entender tudo que eu tiver para entender, então vai dar certo. Eu vou... O que eu fiz, por exemplo, ao longo da minha carreira? Eu comecei a cantar uns 30 anos atrás, e aí, num primeiro momento eu não tinha condições de fazer aula, aí eu entendia observando, perguntando, lendo revistas, ouvindo cantores. Depois eu trabalhei, fui correr atrás para ter condições de fazer aula de canto lírico, e aí, através dos paradigmas do canto lírico, eu comecei a entender um monte de coisas sobre a minha voz. Aí eu comecei a estudar música. A música também começou a me ajudar a entender um monte de coisas que eu não entendia antes. Foi expandindo a minha consciência cada vez mais. E assim eu estudei teatro, estudei balé, fiz yoga, estudei fisiologia da voz, estudei belting contemporâneo e continuei pesquisando cada vez mais profundamente assuntos que eu não sabia. E a cada novo aspecto que eu pesquiso, que eu aprendo, aí veio a minha experiência de professor dando aula para todos os tipos de vozes imagináveis que vocês puderem imaginar, desde criança a idoso, a pessoa com problema na voz, pessoa com talento, pessoa sem talento e etc. A cada nova experiência que eu vou me aprofundando com esse olhar de pesquisador que eu sempre tive, de pessoa que busca entender como a voz humana funciona e pode funcionar melhor, eu entendo um novo aspecto e isso melhora o meu jeito de cantar. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava cantando aqui hoje e aí eu fiquei alguns dias sem cantar porque eu tava doente e tal. E aí eu pensei, nossa, fiquei lembrando assim de exercícios que eu fazia no início da minha carreira de estudante. Exercícios que eu já não faço mais há muito tempo. Eu pensei, nossa, eu vou começar com esses exercícios bem basicões, porque eu tô sentindo que, como eu tava gripado, uma gripe muito forte, não tava usando a voz pra nada, é como se eu tivesse zerado a minha técnica. Claro que as informações estão todas aqui dentro da minha cabeça e eu consigo ligar elas rápido, mas eu não saí eu tava tomando remédio de cama, eu não saí disso pra já cantar todos os meus agudos de um dia pro outro. Eu pensei, eu vou passar uns 2, 3 dias estudando a minha técnica básica. E eu senti que a minha voz se comportou do mesmo jeito que ela se comportou lá atrás. Entendeu? Há 15, 20 anos atrás, eu fazia exercícios e a minha voz respondia, já apareciam características dela, e aí e isso eu lembro que era sempre uma surpresa. Nossa, eu consigo alcançar essa nota. Nossa, eu canto e não dói. Nossa, olha eu abrindo a boca. Olha como é a minha língua aqui, meu palato aqui, etc. Então, eu fiz 2, 3 dias... Em 2, 3 dias, o que eu fiz em 6 anos de estudo de canto lírico. E eu senti assim, nossa, eu lembro dessa sensação, como que era a minha voz respondendo e como que ela foi evoluindo ao longo de um tempo. Claro que hoje eu tenho muito mais velocidade, eu consegui fazer, sei lá, em 3 dias, recuperar o trabalho de anos. Mas a questão é essa, é como se eu coloquei na minha cabeça que eu estava partindo do zero, então eu fui fazer os exercícios básicos e aí eu fui sentindo as mesmas coisas, só que como eu já tenho a informação, eu consegui acumular e avançar nesse passo a passo de evolução mais rápido. E eu achei isso super interessante, assim. Eu tava doido pra comentar isso com alguém. Essa passagem aqui mexeu comigo e eu acho que ela vai ser uma bomba na sua cabeça. Olha pra você ver. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do meio ambiente, etc., e manifesta muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior
e também por suas emoções, sensações e condições. Quantas e quantas pessoas chegam para mim para fazer aula de canto, ou porque elas veem que eu falo, que todo mundo pode cantar, que eu falo muito empolgado, que eu falo com brilho nos olhos, e aí mexe com uma esperança lá no fundo do coração delas, mas elas vêm para mim assim: será que eu posso? Será que eu tô muito velho? Será que eu nunca fiz aula, que eu consigo? Tipo, então ela vem, ai, não, mas ai, se meu vizinho me escutar cantando, ai, se a minha mãe me escutar cantando, ai, mas eu vou subir no palco, eu vou ficar, o que as pessoas vão pensar? Ai, se eu falhar. Então, elas são guiadas pelo exterior e não pelo que está dentro. Eu tive essa sorte de ter uma vontade interior muito grande, maior do que o medo da crítica. Eu tinha medo da crítica, como eu tenho até hoje, né? Ninguém quer ser escrachado o tempo inteiro, só que a minha vontade de aprender era maior do que essas coisas. Então essas coisas não me barravam, elas não pautavam as minhas escolhas, né? Tanto é que quando eu comecei a cantar, na minha infância e na minha adolescência, a minha voz era meio esquisita. Eu não tinha técnica, eu não tinha habilidade inata, eu não tinha aquele dom natural. Então eu ouvia muitas críticas, eu via muita gente torcendo o nariz pra mim, não recebia elogios. Eu fui receber elogios pra minha voz, do tipo, nossa, sua voz é bonita, você está me emocionando, olha que impressionante isso que você faz, quando eu já tinha 28 anos, gente. Então, dos 9 aos 28, foi perseguindo isso. Eu lembro exatamente que é quando eu tinha 28 anos, por quê? Foi quando eu conheci o estudo da fisiologia aplicada à técnica vocal e o belting contemporâneo, mudou a minha voz em poucos meses, e quando eu comecei a receber elogios, eu estranhava. Alguém chegava pra mim e falava assim, sua voz é linda, nossa, que vozeirão, ai, que voz potente. Coisas que eu nunca tinha ouvido durante muitos anos, a vida inteira. Então, eu levava um susto, tipo assim, então é assim que é ser elogiado, sabe? E, e aí é isso. Então, assim, eu sei hoje do potencial da minha voz e eu consigo entender até qual tipo de plateia vai se emocionar com alguma coisa que eu faço ou não. Ou eu posso escolher, por exemplo, se eu vou num lugar que só tem roqueiro, eu tenho que cantar com um timbre que lembre mais rock. Se eu for num lugar que só tem senhorinha que gosta de Roberto Carlos, Aguinaldo Raiol, eu tenho que cantar mais impostado, mais coberto. Se eu for cantar pop, eu posso fazer uns melismas e dar uns agudos. Vocês estão entendendo? Eu tenho controle do meu instrumento, consciência de como operar ele e consciência, inclusive, de onde eu vou operar esse instrumento. Então, eu tenho muito mais chance de ter sucesso, né? De fazer o que vai dar mais certo naquele ambiente, naquele estilo, para aquela plateia. Estão entendendo? E aí, chega um determinado momento que o livro, O Caibalho, nesse trecho, ele faz uma provocação bem interessante. Porque, por exemplo, eu tô te falando que você tem que se submeter a leis, né? Que você tem que entender que existe uma lei que você não consegue mudar, então que se você quiser um bom resultado, você tem que se submeter e se relacionar com essa lei para que ela te beneficie de alguma forma. Aí você pode falar assim, não, mas eu não quero. Porque tem gente que fala assim, eu só faço o que eu quero, eu não quero saber dessa lei, eu não quero estudar técnica, eu acho que essa coisa de belting contemporâneo, a invenção da sua cabeça, esse negócio de belting não existe, eu quero cantar do jeito que eu canto, eu quero, vou fazer o que eu quero, é porque eu só faço o que eu quero. Pergunta para essa pessoa, por que que você quer isso? Ela não vai saber responder, porque ela não parou para pensar nisso, mas tem um motivo também. E dessa forma, nessa linha de raciocínio, eu tenho muitos relatos assim na minha cabeça, muitas memórias de aluno que fala assim, mas eu não gosto desse jeito de cantar aí. Quando ela experimenta uma técnica, isso aconteceu comigo, quando eu aprendi a baixar minha laringe, eu achava que eu não sabia baixar a laringe. Eu achava que eu, inclusive, tinha nascido sem o músculo abaixador da laringe. Né? Eu achava que era culpa da minha hereditariedade. Aí quando eu aprendi a baixar a laringe, eu estranhei muito o som. E aí eu falei pro meu professor, falei, nossa, minha voz não é assim. Eu não gosto dessa voz. Essa voz é esquisita. Não é a minha voz. Eu quero cantar com a minha voz. Essa voz é fake. Essa voz é caricata. Aí ele falou, essa voz não é minha. Aí ele falou assim, não é?
De quem que é essa voz, então? Tipo, é você que tá fazendo. Ela tá saindo do seu corpo. Você só levantou o palato e abaixou a laringe. Mas é o seu corpo que tá fazendo esse som. E aos poucos isso foi entrando na minha cabeça. E foi me convencendo de que era uma coisa que eu podia fazer, sabe? É o meu corpo produzindo um som. E aí eu comecei a reparar nos cantores que eu gostava, que eles faziam muito isso. E eu não tô falando só de cantor lírico, que modifica muito a voz cantada para a voz falada. Sim, os cantores líricos fazem muito isso e às vezes abaixam muito a laringe. Não, eu tô falando da Beyoncé, tô falando da Christina Aguilera, cantoras pop, que não cantam como falam, entendeu? E que todo mundo acha isso perfeitamente normal. Por quê? Porque ela faz com certeza e porque é bonito. Eu só comecei a aceitar os ajustes diferentes, ou seja, produzir novas causas para ter efeitos diferentes, quando eu validei com a plateia. Quando eu obedeci meu professor, cantei do jeito que ele mandava, mesmo eu achando esquisitíssimo, e a plateia bateu palma, se emocionou, veio me dar parabéns no final, e eu recebi convite e fui pago para isso. Então eu pensei, opa, eu não quero ter uma carreira de cantor, eu não quero ser um professor que sabe ensinar a projetar mais a voz e etc, alcançar notas mais agudas. Quando eu faço isso aqui, que é totalmente diferente do que eu fazia antes, eu tenho esse resultado. Então, o resultado me mostrou o valor de mudar. E às vezes a gente não quer mudar, porque a gente acha que a gente já sabe tudo e que a gente é livre, que a gente só faz o que quer e aí ou você dá muito murro em ponta de faca. Por exemplo, alunos talentosos. Minha voz já é bonita, não vou cantar diferente. Aí vai lá e fica rouco. Aí vem atrás do professor. Professor, eu fiquei rouco. Eu falei, então, você ficou rouco porque você canta fazendo força. Aí ele não aceita, porque tipo, não, mas a minha voz é bonita. Todo mundo que escuta a minha voz acha bonito. É, bonito, mas tá errado. Não pode ser bonito e certo? Então, abrir a nossa cabeça para uma nova ideia, para uma nova causa, que gere um efeito que faça só bem pra gente, que não nos prejudique, dá trabalho. Mas é possível, entendeu? É isso aí, Belter. Essa foi a minha reflexão sobre a lei da causalidade, do hermetismo, do Kybalion, né? Do Egito Antigo, filosofia relacionada com técnica vocal, juntando esses dois assuntos para te ajudar a cantar melhor. Espero que esse conteúdo te ajude. Se você gostou, clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem. E se inscreva no canal, aproveita que é de graça. Inscreva, clica no sininho e ativa para receber todas as notificações, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer cantar de verdade. Me segue lá no Instagram, @revolução vocal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!